Ele é digno. Uau. Eu achei que eu tinha vindo aqui ano passado, mas pelo visto tem 2 anos, né? Tô ficando velha, gente. Aí eu tô confundindo tudo. E tô tão feliz porque de 2 anos para cá, de uma certa forma, hoje eu chego aqui, esse tempo tá ampliado, né? Vocês ampliaram o tempo, glória a Deus. E eu quero profetizar mais uma vez. Ainda vai ficar pequeno. Em nome de Jesus. Pirajuí tem muitos filhos e filhas que estão longe do Pai. E daqui sairão as respostas. Daqui sairão as pessoas, os agentes de transformação que essa cidade precisa. Você vai ser um influenciador e uma influenciadora nessa cidade, ao ponto de que até essa ampliação vai ficar pequena. Próxima vez que eu voltar aqui, em nome de Jesus, eu não sei se vai ser esse mesmo endereço, mas no nome poderoso de Cristo Jesus eu declaro que essa estrutura não vai conter o que Deus vai fazer. Amém? Deus é fiel, e Ele é fiel para fazer muito mais do que nós pedimos e pensamos, e você vai ver. Aleluia. Bom, ontem a gente estava aqui, o Gabi pregando, e eu até estava pensando em trazer algo para vocês que eu estava sentindo mesmo de Deus. E no fim do culto, numa conversa muito rápida com a pastora Nilva, mudou tudo. Aí eu até pensei, eu falei, mas Senhor, essa palavra, eu ministrei ela até recente lá na nossa igreja. Eu falei, mas essa palavra, não sei se faz muito sentido para essa conferência. O povo quer ser ativado, avivado. Fiquei meio na dúvida. Aí a gente foi comer, depois a gente foi dormir, e aí no que eu deitei, Deus falou assim para mim: antes de ser ativado para pregar o meu evangelho, capacitado para fazer a diferença lá fora, você precisa viver essa diferença em primeiro lugar. Você precisa ser a diferença. Você precisa cuidar de você primeiro. Não tem como você querer plantar algo lá fora se você não tem sementes para a sua própria vida. O testemunho de Cristo por si só é suficiente para transformar uma nação, nações, o mundo todo. Mas quando você vive uma verdade, quando você primeiramente é transformado, meu querido, o seu testemunho, aliado com o testemunho de Cristo, é uma potência. E infelizmente nós estamos vivendo numa geração onde a gente quer sempre cuidar do outro, orar pelo outro, quando a gente por dentro está defasado. E querendo ou não, eu mudei um pouco. Eu não, né? O Senhor foi mudando muita coisa em mim. E continua, Deus, para não. A minha abordagem, a minha forma de pregar a palavra, a gente vai amadurecendo, a gente vai caminhando, o Senhor vai mudando, né? E que bom. A gente estava aqui orando, né? Mexe nas estruturas e tudo. E Deus foi mudando muita coisa dentro de mim. Rapidamente aqui com vocês, eu não vou gastar tempo com isso, só quero contar uma realidade para vocês. Em outubro do ano passado, o Senhor permitiu com que eu ficasse 30 dias internada num quarto de hospital, principalmente numa UTI. Os médicos descobriram que eu tinha uma doença genética rara. E durante esses 30 dias, inclusive algumas pessoas aqui me mandaram mensagem, falaram que estavam orando por mim. E eu sou muito grata. Deus fez uma obra maravilhosa e tem completado essa obra na minha vida. Mas naqueles dias, naquela UTI, em outubro de 2024, eu entendi um segredo, uma chave. E eu vou compartilhar um pouco com vocês nessa manhã. E em primeiro lugar eu quero falar para vocês que esse mundo, essa sociedade que nós estamos vivendo hoje, aonde a pressa nos encontra dia após dia, aonde o fazer é mais importante do que o ser, é o tempo todo o mundo falando sobre performance, a cultura do bem-estar, e eu entendo, isso é muito positivo. Só que chega um certo momento em que a frase aí de fora, a pressa é inimiga da perfeição, ela começa a acontecer. Quando na verdade, eu vou traduzir essa frase para vocês no crentez, beleza? A pressa
Ela que desqualifica o propósito. A gente pensa que problema desqualifica propósito, quando na verdade a pressa desqualifica propósito. Porque quando você está vivendo o seu tempo e não o tempo de Deus, meu querido, vai dar tudo errado. Porque Deus tem um tempo perfeito, um modo perfeito para cada um de nós vivermos as nossas estações. E nós estamos tomados pelas performances, comparações desse mundo, correndo para um lado, para o outro. E assim eu me encontrei em outubro do ano passado, finalizando uma faculdade com a graça de Deus, mas cheia de afazeres, muito preocupada no fazer. E muitas vezes mais no fazer do que no ser. Muita atividade, ministério, isso não é errado, mas é onde está o nosso coração. Quando eu me peguei numa circunstância onde eu não podia mais controlar, eu fui tomada por dores muito profundas no meu corpo e fui levada para 2 internações, me reviraram, fizeram exames. Tive 3 crises convulsivas. Eu sou uma jovem saudável, eu nunca tive nada. E eu creio que Deus usa situações naturais para revelar o poder dele e para muitas vezes nos parar. Ontem o convite do Senhor através do Gabriel foi para com que nós pudéssemos subir a montanha. Mas eu quero te dizer uma coisa, você vai continuar subindo essa montanha. Só que antes de você subir essa montanha, você tem que entender algo. Você não vai conseguir chegar no topo se você não tiver preparado você mesmo. Porque se no meio do caminho Deus quiser usar você para levantar uma pessoa que está caída, você precisa ter força para si e força para segurar aquela pessoa. Então nós precisamos olhar para dentro primeiro. E é uma coisa que a nossa geração não faz. Porque a gente está sempre com pressa de olhar para o outro e pregar o evangelho. O que eu amo, eu sou um evangelista, eu amo isso. Mas muitas vezes a nossa pressa de fazer tantas coisas para o Senhor, o que é legítimo, mas essa pressa vai desqualificar e nos desconectar do nosso propósito. Porque o Senhor está mais se importando com constância do que com velocidade. E a nossa geração, infelizmente, é uma geração inconstante. É uma geração que está correndo o tempo todo, que não consegue muitas vezes parar para ouvir o Senhor. E tem coisas, segredos que o Senhor só vai nos dizer quando a gente para. Deus me parou em outubro de 2024. Eu não parava, era uma correria para lá e para cá. Eu não tinha escolha, mas ao mesmo tempo eu tinha algumas escolhas no meu coração, decisões que eu deixei de lado porque eu estava fazendo tanto para Deus também. Falei, vai dar certo. Mas o meu coração foi roubado por muitas atividades, por mais legítimas que fossem. Então o Senhor me trouxe aqui nessa manhã para trazer para vocês uma palavra que lembre vocês, que possa acordar vocês de que nós precisamos parar. Nós não teremos sementes para plantar lá fora. Nós não teremos nada para entregar lá fora se em primeiro lugar nós não cuidarmos de nós. De nós. E eu estou falando cuidar mesmo. Corpo, alma e espírito. Nós somos um espírito que temos uma alma e que habita um corpo. Essa é a ordem. Um espírito que tem uma alma e que habita em um corpo. A gente troca essa ordem muitas vezes. E isso nos desconecta do propósito de Deus para as nossas vidas. Você vai entender. Quantos aqui muitas vezes já esteve sorrindo por fora, mas por dentro tá tudo um caos? Alguém já passou alguma, ou só eu, gente? Você já sentiu como se ninguém te ouvisse, nem Deus? Mas ninguém me ouve, ninguém me entende. Bom. Tem gritos que não saem pela boca, mas pela nossa alma. Mas até os gritos mais profundos dentro de nós, os mais silenciosos, o Senhor é capaz de ouvir. Quem aqui em algum momento da vida foi para algum lugar longe de todo mundo para poder gritar? Não, se você não foi, não, você precisa orar por mim. Tem momentos que a gente só quer gritar, espernear.
Eu quero que você pegue o seu celular rapidinho, ou um pedaço de papel, quem tiver papel melhor ainda, sem olhar no vizinho do lado, tá bom, gente? Que é uma experiência pessoal sua. E nós vamos fazer um exercício rapidinho. Você vai escrever algo que você sente, mas você não consegue falar. Eu não sei se é medo, se é rejeição, se é vergonha, se é culpa. E se você quiser escrever do que você sente, você pode escrever. Seja real no que você está escrevendo aí. Eu sinto pânico. Eu não sei o que você sente, eu sei o que eu sinto. E são muitas coisas. Eu sou uma máquina de sentimentos, vocês não têm nem noção. Mas eu comecei a aprender o que fazer com os meus sentimentos. Eu quero que você escreva aí agora. Gritos da sua alma, coisas que você sente, mas não consegue falar, ou já falou e sente que ninguém te entendeu. Porque no fim dessa manhã nós vamos entregar. Se você fez num papel, você vai rasgar. Se você escreveu no seu celular, você vai apagar. E você vai nessa manhã receber ferramentas, direção de Deus, ajuda, auxílio do Espírito Santo para controlar o que você sente, para silenciar os gritos da sua alma e saber manejar aquilo que está dentro de você. Porque muita coisa que está dentro de nós, o Senhor que colocou, é nós que não sabemos usar. Quem já escreveu? Levanta a mão aí para eu ver. Show. Amém. Bom, a Bíblia ela relata inúmeras histórias, gente. Não é só de vitórias e milagres. A Bíblia é um livro muito, muito poderoso. E ela relata inúmeras histórias de homens e mulheres de Deus que viveram dores profundas, grito na sua alma, mas foram tocados pelo Senhor nos seus abismos emocionais. Pessoas que eram de Deus, estavam cumprindo um propósito de Deus. Deus usava para realizar milagres, coisas grandiosas, mas que por dentro a alma gritava. Quem aqui conhece Davi? Davi foi um cara muito top. Mas se você for ler Salmos, se você for pesquisar um pouquinho mais sobre a vida de Davi, eu me identifico tanto com esse cara, gente. Era um cara assim que estava sempre, estava chorando, estava com aquela alma bagunçada. E Davi viveu tantas fases, mas no fim das contas, ele aprendeu a dominar as emoções dele. E nós somos uma geração que não sabe dominar o que sente. A gente quer usar de desculpa, é domínio próprio, beleza. O Espírito em primeiro lugar. Quando muitas vezes falta uma decisão, um posicionamento do que você vai aceitar sentir, de como você vai aceitar sentir, o que você vai fazer com isso. Muitas dessas pessoas que viveram abismos emocionais na palavra, estavam sendo usados por Deus, estavam vivendo seus ministérios como vocês aqui, naquela época, vivendo o melhor de Deus para aquele tempo, mas ainda assim foram encontrados por um grito na alma, dizendo basta, chega. Eu não sei se você aqui está cansado, sobrecarregado. Gente, nós estamos em julho, já é meio do ano. Vocês têm noção que metade do ano já foi? Nossa, comecei o ano prometendo que eu ia fazer isso, aquilo, quem nunca, né? Eu comecei com várias promessas, estou tentando cumprir, gente, dá tempo. Ainda dá tempo. E ainda dá tempo de você aprender a dominar suas emoções, controlar a sua alma, porque uma alma controlada, meu querido, é uma potência no espírito. Às vezes você vai dar uma palavra profética para alguém, ao invés de falar o que o Senhor está mandando, você fala o que você está sentindo, porque a gente é uma geração que sente demais. Mas nós precisamos aprender o que sentir, como sentir e quando sentir. Eu não sei se você está cansado porque você não passou no vestibular e viu todo mundo passar.
Eu não sei se você está chateado porque seu amigo ou sua amiga está namorando e você ainda não encontrou ninguém. Eu não sei se você está cansado porque você não para em emprego nenhum. Eu não sei se é porque a sua célula ela não cresce, você não consegue ser um bom líder, uma boa líder, você não consegue influenciar igual o seu amigo, igual a sua amiga. Eu não sei se você está frustrada porque você não tem o dom de cantar. Você não consegue cantar igual os amigos que estavam aqui em cima. Você fala, eu canto mal. Meu Deus, mas eu vou fazer o que nessa igreja? Eu não sei. Eu sei que tem algo dentro de você que te puxa para baixo e te faz querer desistir. Alguém aqui nunca quis desistir? Levanta a mão. Vocês vão orar por mim depois. Porque em algum momento da nossa vida, a carne que habita em nós, a alma que habita em nós, elas têm vozes. Ontem o Gabriel deu um exemplo claro aqui, que ele viveu na montanha, que as pessoas falavam silêncio, e estava tudo silencioso, e continuava silêncio, porque tem vozes dentro de nós que são difíceis de se calar, mas elas se calam, e nós precisamos aprender a controlá-las. E eu sei que mesmo que a sua alma grite, basta, chega, você não dá conta, Deus vem e responde com: eu estou aqui, eu sou suficiente, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ainda que você diga, eu estou no meu limite. É uma frase que eu escuto muito. Eu estou no meu limite. Eu quero te dizer uma coisa nessa manhã: o seu limite é até onde Deus diz que você vai. Porque quem te capacita é o Senhor e não você. O Gabriel quantas vezes me contou que nessa experiência na montanha de 3 dias, ele voltou falando tantas coisas. Ele, amor, a gente sempre pode mais. A gente pode servir mais, a gente pode honrar mais, a gente pode abençoar mais. E essa é a verdade, só que a gente é uma geração acostumada com conforto. A gente é uma geração que está acostumada a abraçar as nossas emoções, e eu não estou dizendo que isso é errado. Mas muito mais do que abraçar as nossas emoções, nós precisamos aprender a lidar com elas. Porque às vezes nós mascaramos coisas que Deus quer tratar, porque a gente está só abraçando e amaciando coisas que Deus quer tratar em nós. Mas Deus ainda assim diz: eu estou aqui. Você está cansada, sobrecarregada, e a palavra diz: venham a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Só que muito mais do que alívio, o Senhor tem para nos ensinar nessa manhã como você pode se posicionar em relação àquilo que você passa por dentro. Existem gritos dentro de você que o seu líder, sua líder, seus pastores, seus pais não sabem, mas o Senhor está ouvindo. São gritos silenciosos que nesse mundo ninguém ouve, mas o Senhor ouve. E Ele nessa manhã não apenas acolhe os seus gritos, mas Ele vai te ensinar o que fazer com cada um deles. Cada um deles. Eu gosto muito de um médico que diz que toda emoção é um convite para a oração. Você que quando sentiu essa frase, esse sentimento que você escreveu, quando você sente, talvez seja recorrente, quando você sente isso, quantas vezes você entendeu que você precisava orar? Porque muitas vezes a gente só sente. Toda emoção é um convite para a oração. A nossa alma, ela dá sinais. E nós precisamos entender o que o Senhor está falando. E infelizmente nós vivemos um mundo também que muitas pessoas, até mesmo nas igrejas, as pessoas estão demonizando as emoções, falando que é obra da carne. Mas as emoções são atributos divinos. É um presente de Deus para nós. Chorar, lamentar, se alegrar. Tantas emoções que a gente é capaz de sentir, isso é presente de Deus para nós. O Senhor se emociona. A Bíblia fala que Ele se alegra. Deus se ira, não ira, gente? E isso é o que? Emoção. O próprio Senhor já experimentou o mais profundo das emoções, quando naquela cruz, através
do seu Filho, Cristo Jesus, houve ali um colapso de emoções. A ciência fala de um fenômeno chamado hematidrose. Jesus suou sangue, era tanta emoção, era uma bagunça de sentimentos, porque também tinha um Jesus humano ali. As emoções estavam bagunçadas, ao ponto que Jesus falou: por que me abandonaste? Mas ao mesmo tempo ele sabia que tinha um propósito para cumprir. Só que ele estava no seu corpo, na sua carne, sofrendo o pior das suas emoções. Era algo da alma que vinha para o físico. Mas Jesus passou tudo isso para falar para você hoje: eu sei o que você está sentindo. Jesus suou sangue para falar para você: ainda que as pessoas não te escutem e não te entendem, eu te entendo. Eu sofri por você, eu suei sangue por você, eu chorei por você. A minha alma doeu, a minha alma gritou como a sua grita, como a sua dói. Só que acima das emoções ainda existe um convite, um chamado e um propósito, uma história onde só você pode ser o protagonista dela. Quando Jesus te chama para algo, para um propósito, nunca é só por você. A começar do nosso maior exemplo e melhor de todos, Cristo Jesus. A vida de Jesus foi em prol de toda a humanidade. A sua vida e o seu sacrifício foi pela salvação de todos os homens. Aqui eu vou falar de mais dois homens, Elias e Davi. Quando você vê a vida de Elias, a missão de Elias não era só derrotar exércitos. A missão dele incluía ungir reis, preparar Eliseu como seu sucessor. Tinha tantas coisas que o Senhor tinha através de Elias. O que Deus tem para nós não para em nós. E muitas vezes está parando em nós porque nós estamos apenas abraçando as nossas emoções. Nós estamos abraçando o que nós sentimos, porque a nossa geração é uma geração mimimi. E eu sou uma pessoa que tem muito cuidado com as emoções. Eu creio que Deus tem me chamado para ser uma resposta para isso. No final do ano eu me formo, graças a Deus. E eu vou seguir com a área da psiquiatria. Carol, por que você escolheu a psiquiatria? Porque eu entendo que infelizmente ainda existe uma parcela dentro e fora das igrejas que demonizam as nossas emoções. Mas eu também entendo que nós precisamos não apenas entender que são atributo divino para nós, mas que além de abraçar essas emoções, nós precisamos tratá-las. Jesus sentiu a maior das emoções naquela cruz, mas ele consumou o propósito. Elias, Davi, quantos outros sentiram emoções desgovernadas, mas cumpriram o propósito de Deus. Porque aprenderam, ainda que na dor, a dominar o que sentiam. E eu não estou falando que é fácil. Eu sou um ser humano igual a vocês. É muito difícil. É muito difícil. Mas pela graça e pela bondade do Senhor, nós temos ferramentas que nos capacitam a sermos essas pessoas que é capaz de calar as vozes, os ruídos internos, para com que nós possamos ser liderados apenas por uma voz. Querido, se você está pensando em desistir, se você está cansado, se você está isso aí que você anotou no seu papel, no seu celular, eu estou aqui para te dizer que Deus não vai deixar você parar. E se for para você parar, vai ser apenas para ouvir um comando. Talvez para recalcular a sua rota. Deus não vai deixar, porque nunca é só sobre você. Se a sua alma está cansada, abatida, desgastada, eu quero te dizer que Deus é especialista em escutar os gritos mais silenciosos da sua alma. Ele é o especialista em acolher as suas emoções. Não é você que tem que abraçá-las, mas é o Senhor. E deixe Ele transformar as suas lágrimas, as suas emoções em testemunho, porque Ele é especialista em fazer isso. Salmo 42:5 diz: por que você está tão abatido, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e Deus meu. Salmo 94:19: quando minha mente estava cheia de dúvidas e preocupações, o Senhor me consolou e encheu meu ser de alegria.
Isso que você anotou aí na sua folha ou no seu celular, não deixa de ser legítimo. Mas olha para isso aí que você anotou, e eu vou repetir aqui Salmo 94:19. Quando a minha mente estava cheia de dúvidas e preocupações, o Senhor me consolou e encheu meu ser de alegria. Quando a sua mente estava cheia de dúvidas, preocupações, com isso daí que você escreveu, o Senhor te consola e te enche de alegria. Tudo que nós precisamos está na palavra. E eu quero aprofundar aqui com vocês em algumas emoções específicas que nos fazem gritar, ainda que silenciosamente. E por vezes não sabemos o que fazer com tantos ruídos. Queridos, Deus não quer apenas o nosso bom, a nossa melhor parte. Ele quer tudo. Não adianta você vir entregar a sua melhor parte. É lindo isso, mas você tem que entregar tudo, até o ruim. Jesus nos quer por inteiro. Porque quando você fizer a sua entrega inteira e genuína, voluntária diante do Senhor, Ele pode fazer tudo em você e através de você. Vamos entregar hoje o que tem pesado a nossa alma e gritado dentro de nós, nos ameaçado. Vamos entregar no altar do Senhor hoje isso daí que você escreveu, porque talvez o que está te impedindo de ir até os confins da terra, de fazer discípulos, que esse é o principal, é o que você sente. Mas nós vamos hoje quebrar com todo o sofisma, toda a mentira de Satanás e desse mundo sobre quem nós somos, sobre o que nós sentimos. Porque a partir de hoje, ainda que você sinta dores, ainda que você sinta desgaste, ainda que você sinta uma série de sentimentos, o Senhor vai te ensinar, em nome de Jesus, a moldar o que você sente e a fazer com que isso torne em bem para o seu propósito. Amém? Eu quero ler aqui com vocês rapidamente. Nós vamos falar um pouco de duas pessoas que eu particularmente amo. Eu nunca tinha me atentado tanto para Elias. Elias eu não vou falar muito, mas até conhecer o Gabriel. O Gabriel tem uma palavra sobre a porção dobrada que marcou muito a minha vida, mas eu comecei a estudar mais a fundo sobre esse profeta e Deus falou muito comigo. E Elias era um grande homem de Deus, só que ele estava cansado. Ele estava cansado. Só que mesmo cansado, ele não deixava de ser um homem de Deus. Mas sendo homem de Deus, estava cansado. E uma coisa acompanha a outra. As nossas emoções não precisam nos desqualificar. Quando ela é depositada no lugar certo, ela pode ser uma alavanca para te impulsionar ainda mais forte para o seu propósito. Mas nós precisamos saber onde colocar o que nós sentimos. Vou ler com vocês 1 Reis, capítulo 19, do versículo 9 ao 18. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu:
tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os seus profetas à espada. Só fiquei eu e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: volte ao caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Eu vou parar por aqui. Se você ler aqui no comecinho essas lamentações de Elias, tem uma outra versão que eu gosto bastante que fala assim: Senhor, basta. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Qual que é o contexto de Elias? Por que Elias está lamentando tanto? O que é isso? O que está acontecendo? Depois de uma grande vitória sobre os profetas de Baal, Elias começa a enfrentar uma ameaça de Jezabel. E tomado pelo medo e pelo esgotamento emocional de todo aquele contexto, ele vai se refugiar em uma caverna no Monte Horebe. Ou melhor dizendo, ele vai fugir para uma caverna. Gente, Elias estava vivendo já o ápice do seu propósito no Senhor. É claro que tinha muito mais, porque sempre tem mais de Deus para nós. Mas ele já estava vivendo tantas promessas de Deus. Deus tinha usado Elias para derrotar os profetas de Baal. O cara estava vivendo milagres, provocando milagres. Ele foi usado um pouquinho antes, se você ler em 1 Reis ali, para provocar o milagre da provisão na vida da viúva de Sarepta. O milagre sobre a vida do filho dela. Ele depois enfrentou o rei, provocou um clamor santo, e a manifestação poderosa do Senhor através de fogo santo desceu sobre o altar. Poxa, o cara era top. Estava provocando sinais, milagres e maravilhas, talvez como você, ou talvez como você queira viver, quer fazer. Mas aí no capítulo 19 que eu li aqui com vocês, nós encontramos um Elias exausto, depressivo e desejando desaparecer, sumir. E muitos de nós muitas vezes queremos sumir, não é mesmo? Elias não queria morrer por rebeldia não, gente, mas ele não aguentava mais. Talvez Elias dizia: eu estou no meu limite. E mesmo depois de grandes vitórias, grandes milagres, ele se afunda nas suas emoções, no medo e no esgotamento. Mas Deus não vem encontrar Elias com cobrança. Deus não vem encontrar Elias com peso, mas com cuidado. Deus vem com alimento, descanso e voz mansa. A Bíblia fala que o Senhor, Ele manda alimento para Elias. Ué, mas espera aí, o Senhor pode nos confrontar? Pode. Ele pode tudo. Mas eu estou aqui para falar para vocês que Deus não está vindo com cobrança sobre o que você está sentindo. Deus não está vindo com um peso maior do que o que você já está sentindo e gerando na sua vida. Deus vem com cuidado, alimento, descanso e voz mansa. Muitos de nós aqui, diante de desafios da nossa vida, desânimos do dia a dia, nós tendemos a nos esconder em algumas cavernas, a sair, a nos retirar. Cavernas emocionais ou até mesmo espirituais, considerando desistir dos planos que Deus tem para as nossas vidas. Mas hoje Deus está aqui chamando você para ser parte de uma geração que enxerga e enfrenta os desafios emocionais como oportunidades de milagres e não como desistência. Você é capaz. Você é capaz. Ainda que você, depois de uma maratona emocional, eu não sei o que você está passando, eu não sei. Ainda que você esteja desabando, Deus te oferece abrigo e não acusação. Deus te oferece descanso e não culpa, não peso. Deus te oferece renovo. Esse é o nosso Deus. Presta atenção aos sinais, querido. O que você está fazendo fugindo? O que você está fazendo maquiando o que você sente? Se você entrou numa caverna emocional, se você está se escondendo,
porque você tem vergonha do que você sente, você tem vergonha do que está acontecendo por dentro. Estou aqui para te falar que Deus te vê, Deus te escuta. Pode ser o grito mais silencioso da sua alma, mas esses gritos são audíveis diante do Senhor. Deus se revela de maneiras inesperadas para Elias. Olha o que fala aqui no versículo 11 ao 13, que Deus não estava no vento forte, Deus não estava no terremoto ou no fogo, mas estava num vento suave, numa brisa suave. Eu faço parte da mesma geração que vocês, que está acostumada. Isso é muito bom por um lado, com barulho, com milagre, é fogo do céu. Isso é ótimo, porque o nosso Deus é capaz de fazer todas as coisas. Mas e quando Deus quer falar através de uma brisa e de um sussurro? Será que nós nos acostumamos demais com o barulho das conferências, das grandes coisas, os grandes eventos que são de Deus, sim, mas nós estamos perdendo a essência da intimidade, porque é lá que a voz sussurra sobre os nossos ouvidos. E queridos, o sussurro de Deus, ainda que sutil, é um sussurro, é suficiente, é forte o suficiente para abafar os gritos da sua alma. Você não precisa de outro grito. Você pode sim se posicionar dizendo: basta, minha alma, eu não te aceito assim, eu te rejeito, eu declaro sobre você a autoridade de Cristo. Ótimo, você tem autoridade no nome de Jesus, mas o sussurro do Senhor talvez é o que você precisa, não apenas para acalmar o que está gritando dentro de você, mas para te dar uma direção de um próximo passo. Nós precisamos estar atentos às formas sutis e inesperadas pelas quais Deus está falando com a gente. E talvez você levantou a mão, alguns de vocês, quando eu disse: você já se sentiu como se ninguém te ouvisse? E alguns levantaram a mão, e Deus está o tempo todo te ouvindo. O Senhor convida Elias a uma reflexão. No versículo 9 ele fala: o que você está fazendo aqui, Elias? O Senhor está te perguntando hoje, querido, o que você está fazendo fugindo? Fugindo do propósito, fugindo do que eu te ordenei, porque a ordenança do Senhor para nós é: seja forte e corajoso. O que você está fazendo com o que você sente? O que você sente tem te dominado ao ponto de levar você a se retirar da igreja, da comunhão, da liderança, do discipulado, porque você sente demais e ninguém te entende? O que você está fazendo aqui? A caverna não é o nosso destino final, gente. Tem muitas missões de Deus para nós além das cavernas. Deus dá a Elias novas tarefas aqui no final dessa palavra, incluindo ungir um novo rei ali para a Síria, incluindo levantar um profeta. Eliseu em seu lugar tinha muitas missões. Elias não podia ficar ali para sempre. O Senhor lembra Elias de que ele não podia ficar ali por muito tempo. E o Senhor está me mandando te dizer nessa manhã: ainda que você tenha se retirado, você esteja fugindo, esse lugar não é para você. Deus tem muito mais para você e através de você. Se você está considerando parar, ficar onde você está, desistir, lembre-se hoje que o chamado de Deus para a sua vida tem um impacto, uma influência, um poder que vai além de você. E tudo isso não é por você, mas é porque Ele levanta você para cumprir um bom propósito. Esteja atento às formas com que Deus está falando e guiando você, mesmo que seja através de uma brisa suave. O que Deus está fazendo aqui nesses dias, nessa conferência, é lindo. Nós amamos barulho, nós amamos poder, mas não se esqueça da essência, da intimidade, da tenda do encontro, aonde você precisa se calar e deixar com que Deus venha calar as vozes internas da sua alma. Você está fazendo tudo por força e por violência. O Senhor é quem é capaz de calar os gritos da sua alma, até porque Ele é o único que está ouvindo.
Decida hoje sair desse esconderijo, dessa caverna do desânimo, do cansaço, da desistência, e abrace as novas oportunidades que o Senhor colocar diante de você. Relembre as promessas que Deus tem para a sua vida. Elas não morreram, Deus não se esqueceu. Deus está te dando uma oportunidade nessa manhã de recalcular as rotas da sua vida, de decidir diferente, de decidir sentir diferente, de decidir vir para o altar e depositar os seus sentimentos, os mais horrorosos, os mais profundos, aqueles que ninguém sabe que você tem, ou até sabem, mas não são capazes de te entender. Deixa na cruz, deixa aos pés de Jesus, porque Deus tem algo muito maior para você e através de você. Eu vou dar um salto aqui. Enquanto Elias gritava um grito de cansaço, Davi gritava de tristeza. Elias, um grande profeta, um grande homem de Deus, foi para uma caverna porque estava cansado. Davi estava triste e ele vai para uma caverna também, vocês acreditam? Salmo 6:6 diz, Davi diz: cansado estou eu de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de lágrimas o alago. Gente, isso aqui é muito sério. Ele chorava tanto que encharcava o leito dele com as suas lágrimas. Alguns estudiosos associam esse salmo de número 6, a um período anterior ao reinado de Davi, quando ele estava vivendo um fugitivo, fugindo, de Saul, que estava caçando ele para matar ele. E aí ele foge para a caverna de Adulão. A palavra vai falar em 1 Samuel 22, que Davi vai para uma caverna chamada Adulão, em um momento de grande desespero e vulnerabilidade. Ele estava sozinho e com medo, e fugir é o caminho sempre mais fácil aos nossos olhos. Eu vou ler aqui 1 Samuel 21, do 10 ao 13 com você. Acompanha aqui comigo. Naquele dia Davi fugiu de Saul e foi procurar Arques, rei de Gate. Contudo, os servos de Arques lhe disseram: não é este Davi o rei da terra? Não é aquele acerca de quem cantavam nas danças: Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares? Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Arques, rei de Gate. Por isso, na presença deles, fingiu que estava louco. Enquanto esteve com eles, agiu como louco, riscando as portas da cidade, deixando escorrer saliva pela sua barba. E um pouquinho aqui depois, 1 Samuel 22, do 1 ao 2, Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família do seu pai souberam disso, desceram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os contentes. Assim tornou-se o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Davi foge para um outro tipo de caverna, a caverna do medo, a caverna da tristeza. Ele está tão triste que ele é capaz de molhar, encharcar a própria cama com as suas lágrimas. Quantos aqui já não choraram no seu travesseiro à noite de forma tão profunda que você encharcou o seu travesseiro? Davi encharcava o leito dele com as suas lágrimas. E queridos, Davi tinha um grande propósito, não tinha? Davi seria o próximo rei. E Davi começa a fugir, Davi começa a querer se distanciar, porque ele está com medo, ele está entristecido. Parece que as palavras proféticas, que a profecia não tem poder o suficiente. E aí, para piorar, fala aqui em 1 Samuel 22, que depois começou a chegar alguns homens na caverna que ele se encontrava, homens angustiados, endividados, amargurados, e que Davi passou a liderar. Você está vendo que Davi estava na pior? Aí chegou uns que estavam na pior também, na pindaíba, e Davi ainda lidera eles. Essa é a capacidade do Senhor sobre nós. Você pode estar no ruim, na seca, defasado. Não é pelo que você acha, pelo que você sente. Ainda assim Deus levanta você para liderar uma multidão. Porque não é sobre o que você sente, mas sobre o que Deus diz ao seu respeito. Ali naquela caverna nasceu um exército e um novo tempo sobre a vida de Davi e sobre aqueles homens.
Mas Davi estava ansioso, se sentindo culpado, triste profundamente. Ele era forte por fora, mas existiam inúmeras tempestades por dentro. Só que a diferença de Elias e Davi aqui, ela é gritante para mim. Davi não escondia sua dor, ele colocava elas no altar. Elias foge, se refugia numa caverna, e o Senhor vai lá atrás dele. O que você está fazendo aí, Elias? Davi foge, entra numa caverna, está com medo, está triste, não sabe o que fazer, mas ele coloca para fora a sua dor. Ele fala: não sei mais o que fazer. Ele chora tanto, mas tanto que é capaz de molhar o seu próprio leito. Ele colocava as suas dores no altar. Os salmos de Davi são retratos sinceros de uma alma que sentia culpa, medo, angústia, mas no fim, se você for ler, sempre tinha um pontinho de esperança. Davi não abafa e nem bloqueia a sua alma. Ele diz a realidade como ela é. Se você está se sentindo culpado, se você errou, se você está triste, se você quer desistir, nós vamos dar nome aos bois nessa manhã. Mas é para que esses nomes sejam colocados diante do único lugar que é capaz de transformar o que você sente e fazer das suas feridas nascer flores, fazer das suas lágrimas testemunho. Você pode perceber que no fim de cada salmo de Davi, depois da alma dele colocar tudo para fora, ele sempre termina com palavras de vitória, palavras proféticas. Não é meio contraditório? Mas Davi entendeu que ele podia até sentir, mas o que a gente faz com o que a gente sente vai nos fazer avançar rumo ao propósito de Deus para nós, ou nos atrasar, ou nos paralisar. O que você sente, o que você passa por dentro não precisa desqualificar você para viver um grande propósito. Salmo 56:8. Tu sabes como estou aflito, pois tens tomado nota de todas as minhas lágrimas. Será que elas não estão escritas no seu livro? Salmo 34:18. Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Salmo 30, versículo 5. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. João 11:35. Só para dar uma pausa aqui. Jesus chorou. Todas essas emoções não estão alheias ao nosso Senhor. O próprio Deus sente tantas emoções. Jesus, quando veio, chora. E olha mais um pouquinho que a palavra vai falar sobre alguns sentimentos. Apocalipse 21, do 4 ao 5. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque as coisas velhas já se passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: agora faço nova todas as coisas. E também disse: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. As palavras do Senhor ao seu respeito merecem confiança, independente do que você está passando e do que você está sentindo. Cada lágrima importa. E Deus, além de ver cada uma das suas lágrimas, Ele recolhe as suas lágrimas, porque as suas lágrimas vão ser para regar muitas sementes que Deus vai usar você para plantar. A tristeza, o cansaço não nos deve afastar das pessoas, da comunhão do Senhor, porque Deus se aproxima do coração partido. Tem esperança além da tristeza, tem esperança, tem propósito além do cansaço. A tristeza e o cansaço, o que você notou aí, não te torna menos espiritual, te torna um ser humano. Ninguém aqui é um anjo. Ninguém aqui é anjo. Você é um ser humano. Enquanto peregrino nessa terra, você vai sentir sim. E até quando você vai permitir o que você sente paralisar os propósitos de Deus para a sua vida e através da sua vida? Até Jesus chorou. Ele viveu todos os tipos de emoções possíveis, mas as emoções são propósitos para nós. É nós que não sabemos usá-las. Eu amo uma frase que diz: felicidade de verdade é certeza do consolo, porque a Bíblia fala: felizes os que choram, porque serão consolados. Gente, olha para Davi. Como que pode alguém escrever, orar de noite chorando, escrever para o Senhor e orar chorando ao ponto de inundar o seu próprio leito, mas em vez de queimar aquela oração, se lamentar ainda mais, ele vai orar.
Ele vai declarar esperança além da tristeza, uma nova porção da graça, porque o Senhor tem sempre uma nova porção para nos entregar de graça, de alegria, de propósito. E um pouco aqui mais à frente, olhando para esses dois homens, eu falei de Davi e eu falei de Elias. A caverna parecia, para ambos os dois, mais segura que o próprio propósito. Mas eu queria te falar uma coisa: não confunda caverna com tenda do encontro. Não confunda. Caverna muitas vezes é lugar que você está fugindo. Tenda do encontro, você vai por livre e espontânea vontade, voluntariamente, porque você precisa do Senhor e você precisa da presença. A motivação de entrar num lugar e no outro são completamente diferentes. Você entra na caverna para fugir, para se esconder, mas você entra na tenda do encontro para buscar a presença de Deus. Só que ainda assim, Deus é tão infinito na sua bondade que não tem abismo que Ele não te encontre. Ele é capaz de ir lá na caverna, igual Ele foi para encontrar Ele e dizer: o que você está fazendo aqui? Ainda que você esteja fugindo, hoje nessa manhã o Senhor vai te encontrar. O Senhor está dizendo para você: o que você está fazendo aqui? Davi fugia de Saul, Elias fugia de Jezabel, ambos com medo, esgotados e cansados. Até os maiores homens de Deus quiseram desistir e muitas vezes fugiram no meio do caminho. Mas a questão é: a caverna pode ser o berço da sua dor, mas também pode ser o berço da sua adoração. O que você está fazendo dentro dela? Você vai ter que sair. Mas como que você quer sair? A oportunidade que Deus está te dando nessa manhã é fazer as suas lágrimas virarem testemunho. É fazer você entender que além de você, através de você, tem muito mais. Eu declaro hoje nessa manhã uma conquista, uma visão de conquista, uma missão. Começa com uma visão, queridos. Hoje você vai começar a ver as suas cavernas e as suas circunstâncias com os olhos de Cristo, com a oportunidade de sair de lá e fazer história. Porque só faz história quem não desiste, independente do que sente. Elias esperava fogo e terremoto. Eu sou uma pessoa que eu sempre quis, e eu tendo a procurar a Deus sempre nos barulhos, porque nós estamos acostumados com isso. Deus, quem nunca falou, me dá um sinal. Deus, me dá um sinal, que alguém venha falar comigo e fala certamente tal coisa que eu estou esperando. Me dá um sinal, eu quero ver um fogo no céu. A gente é assim. Elias esperava Deus no fogo e no terremoto, e Deus veio como um sussurro. Davi esperava socorro. Deus enviou o quê? Homens mais problemáticos que ele mesmo. A voz de Deus, querido, o favor de Deus não vem para condenar quem se esconde, mas para te chamar de volta para o propósito, para te mostrar que você importa. Às vezes ela vem como uma brisa suave, às vezes ela vem através de conexões celestiais, mas ela sempre vem. E você só vai ser capaz de ouvir essa voz se você decidir colocar o que você sente, o que você escreveu, o que está te paralisando, o que está te fazendo fugir para dentro de uma caverna, se isolar diante do altar nessa manhã. Se isolar nunca deveria ser uma opção. Elias se isola, e Davi também, mas Davi aceitou se refugiar com ele. Os outros, Davi já estava cheio de problemas, mas chegou outros com mais problema ainda. Eu e você precisamos valorizar o outro, quem está aí do seu lado, independente de quem seja, independente do que fizeram. Jesus não só valorizou, mas se entregou para com que todos tivessem a mesma oportunidade de fazer parte da família de Deus. Às vezes, essa conexão que você está fugindo, mas essa pessoa, nós temos muitos argumentos. Às vezes essa pessoa que você está fugindo é a pessoa que Deus vai usar para te impulsionar para cumprir o propósito. Gente, pessoas valem a pena. As pessoas não valem a pena simplesmente porque Deus acha que elas valem a pena. Eu não valia a pena, você não valia a pena. Não tem nada de bom em nós. Mas se o Senhor acha que gente vale a pena, gente vale a pena. Então você está fugindo de gente por quê? Você está fugindo dos seus pastores, do seu líder por quê? O romper de uma missão, de uma causa, nunca está só em um alguém, mas no todo, no corpo, na unidade. Olha a diferença, Davi estava estragado lá, mas ele entendeu que tinha algo acontecendo na unidade dele com aqueles homens. E ele está lá sozinho.
Existe um romper na unidade, no corpo. Então por isso nós escolhemos pessoas, porque Cristo escolhe elas. Nós escolhemos permanecer e não fugir, porque Cristo permaneceu e não fugiu. Nós vamos reestabelecer o propósito e sair das nossas cavernas emocionais essa manhã, amém? Amém? Muitos de vocês não estão vivendo o que Deus tem na sua plenitude para cada um de vocês, porque vocês estão isolados, fugiram, porque não estão se sentindo ouvidos, entendidos. Mas o Senhor te ouve, o Senhor te entende. Só que o Senhor quer pegar o que você sente e transformar em maturidade, em posicionamento, enquanto Ele cuida de você. Elias sai da caverna para ungir reis. Elias sai da caverna para levantar um sucessor. Davi saiu para formar um grande exército. Você pode estar cansado e fugindo, mas Deus ainda quer você de pé. Você precisa se levantar, porque você vai sair dessa caverna nessa manhã. Você vai sair dessa caverna que está te prendendo nesta manhã. Você pode estar quebrado em pedaços, confuso, com ameaças na sua alma o tempo todo. Você não vai dar conta, você não consegue, você vai desistir. Mas tem um Deus aqui hoje que é especialista em juntar os seus pedaços, os seus caquinhos. Aqui tem um Deus que é especialista em ser defensor e encorajador e para te trazer de volta para o propósito, dizendo: filho, pode sentir o que for, eu tomo para mim as suas dores, os seus sentimentos, mas se reerga, porque tem um grande propósito para ser cumprido através da sua vida. Altar, hoje é manhã de altar. Deixar a caverna e voltar ao chamado, voltar à missão. A caverna tem um prazo e esse prazo acaba hoje na sua vida, em nome de Jesus. Deus está dizendo para alguns aqui: pega o que você escreveu. Podem ficar de pé. Eu não sei se você escreveu no seu celular, eu não sei se você escreveu na sua folha, mas o que você escreveu, ou se você não escreveu, mas você sabe qual é o sentimento, qual é a limitação, o que está te impedindo de cumprir o que Deus tem para você. E muitas vezes você mesmo cria essas coisas dentro de você. Eu quero convidar aqui na frente, você que anotou isso numa folha, nós vamos orar, nós vamos rasgar essa folha. Se você anotou no seu celular, nós vamos apagar. Porque hoje é algo simbólico, mas ao mesmo tempo é profético. Nada mais, nenhuma emoção, nenhum sentimento, o esconderijo, a fuga não vai mais ser um marco na sua vida, porque Deus está te encorajando. Tem gente te esperando lá fora. Tem uma nação te esperando lá fora. Tem uma cidade, Pirajuí, está te esperando. E como é que você vai pregar? Como é que você vai tocar? Como é que você vai falar? Se você por dentro está em caco, está em pedaços. Nós vamos sair daqui em nome de Jesus, completamente restaurados nas nossas emoções, restaurados na nossa alma. Uma pessoa emocionalmente saudável é capaz de ser completamente liderada pelo Espírito Santo e não pelo que sente. Você só vai impactar a sua cidade, a sua faculdade, a sua escola, as nações da terra, se você for liderado pelo Espírito Santo e não pelas suas emoções, querido. A avaliação de Deus sobre nós não está limitada por onde nós estávamos ou por onde nós estamos. Você está numa caverna? Você está saindo de uma caverna? A avaliação de Deus não é medida por isso. Mas suas palavras refletem os lugares para os quais Ele quer nos levar e os propósitos que Ele tem para cumprir em nós e por meio de nós. Charles Spurgeon vai dizer: por mais que você tenha se afastado do seu propósito, você nunca está longe demais para que a graça de Deus não o alcance. Billy Graham vai dizer: nunca se afaste do chamado de Deus, ou seja, não foge não. Ainda que pareça impossível, Ele é fiel para cumprir. E tem uma frase que me marcou muito, querido. Duas, na verdade. Você não foi feita para fugir, você foi feito para enfrentar, vencer e vencer pelo Espírito de Deus. E a que mais me marcou e que eu queria deixar no coração de vocês nessa manhã é: quando Deus quer realizar algo grande, muitas vezes Ele começa por uma crise. Só que crise, caos emocional, circunstancial,
são as oportunidades perfeitas para se manifestar a glória de Deus. Os seus sentimentos, a sua caverna, que não é sua mais, amém? Esse lugar de fuga não desqualifica você. Você não é menos espiritual porque você parou um tempo, porque você está sentindo muito, porque você está passando por tudo isso que a sua alma está te dizendo. Mas nesta manhã o Senhor está qualificando você ainda mais para cumprir um bom propósito. Eu quero convidar você sem vergonha nenhuma, vem aqui na frente, nós vamos colocar no altar, gente. Isso aqui é lugar de entrega. Isso aqui é lugar de entrega. O que você sente não vai paralisar você e a missão de Deus na sua vida mais. Pega esse papel que está na sua mão. Pega esse papel, se for no celular, olha o que você escreveu. Olha o que você escreveu. Sabe o que me paralisou por muito tempo? Culpa. Eu me senti culpada por muito tempo, porque eu fui capaz de decidi viver uma vida suja nesse mundo. Eu encontrei um homem maravilhoso, um marido maravilhoso, que se guardou, que se santificou só pra mim. Isso é graça de Deus na minha vida. E por muitas vezes eu me senti culpada. Hoje eu sinto outras coisas, eu sou um ser humano. Mas eu entendi que a culpa, o medo, a infidelidade, eu entendi que a ansiedade, o pânico, a depressão, eu entendi que os sentimentos desgovernados, dos quais às vezes nem eu sei dar nome, não desqualificam o meu propósito, não me desqualificam para cumprir a vontade de Deus. Querido, você pode sentir, você pode chorar, você pode gritar, mas nessa manhã o lugar de colocar essas emoções é aqui no altar. Você que está com o seu celular aí, olha para o que você escreveu. Você que anotou no papel, olha o que você escreveu. Eu quero orar com você e quando eu terminar essa oração, você vai apagar do seu celular. Você vai rasgar esse papel e você vai dizer: nunca mais, nunca mais. Fecha os seus olhos.